Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Bom dia a todos, mais uma vez juntos no programa Madrugada com Deus, dando continuidade ao estudo, ao conhecimento, ao aprendizado junto a tudo aquilo que os Espíritos querem nos ensinar. Nós ouvimos ontem a mensagem do cigano Dom Carlos Ramires, nos falando justamente sobre o trabalho, o valor do trabalho e do reconhecimento, não é? Como era uma mensagem muito grande, nós ficamos de dar continuidade à segunda parte no dia de hoje. Então nós vamos trazer essa mensagem para que juntos possamos aprender, possamos entender, possamos estudar sobre aquilo que os Espíritos com muito esforço querem nos ensinar. Antes, eu convido a todos para que juntos façamos a nossa prece. Se você já tiver com o seu copo com água, deixa aí do seu lado. Se você não tiver ou já estiver deitado, pelo menos faça conosco essa oração e vai mentalizando todos os cantos da sua casa. Vai mentalizando os espíritos que estão se aproximando, as falanges a serviço do Cristo. Vai mentalizando as pessoas que você quer ajudar, as pessoas que você quer acolher, aquelas pessoas que muitas vezes precisam de ajuda, mas têm dificuldade até de aceitar. E a gente sabe que o amor do Cristo, o amor de Nossa Mãe Santíssima, pode acolher a todos nós, não é? Então vamos juntos, em um só pensamento, em uma só palavra, em uma só ação, orar a prece do amanhecer, trazida pelo nosso irmão São Francisco de Assis. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não ver senão bem em cada um deles. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximem de mim sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, da tua beleza, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Que assim seja para sempre. Amém. Uma belíssima prece, não é? Prece do amanhecer. Eu sempre gosto de ler essa prece. Quando nós estamos lendo, né? Nós ficamos imaginando já o que espera Jesus de cada um de nós. Certa vez o Dr. Bezerra de Menezes disse: o quanto de Jesus há em nós. E quando a gente quer ali começar a vencer os nossos instintos, as nossas más tendências, a gente começa a elevar o nosso coração e compreender exatamente qual é o equilíbrio e a vibração que tem esses espíritos que vêm nos socorrer, não é? Uma prece belíssima que você pode inclusive fazer aí no Evangelho do seu lar, tá bom? E falando agora das mensagens espirituais, mensagem do cigano Dom Carlos Ramires, que traz para nós muito conhecimento. Ele ensina a gente a planejar a nossa vida e organizar o nosso trabalho.
Trabalho a gente sabe que é uma missão espiritual. Trabalho não é por acaso. E quando nós estamos exercendo alguma coisa, a gente espera um reconhecimento, muitas vezes até para a gente se fortalecer, né? Para saber que está seguindo o caminho certo. Se isso ocorrer, muito bem, você vai continuar e seguir o teu caminho. Se não ocorrer, o que você faz? Faz uma prece de gratidão e confia na assistência que está acima de nós. Confia nos bons espíritos e que nada escapa aos olhos amorosos do Cristo. Nós vamos ouvir agora essa mensagem, a segunda parte, tá bom? E vamos aprender mais um pouquinho? Com vocês então a palavra do cigano espiritual, Dom Carlos Ramires. Às vezes vocês pensam que vocês têm muitos problemas. Vocês acham que os problemas são econômicos, são problemas de relacionamentos, são problemas de magias. Na verdade, os problemas se acumulam em nós. Quando as nossas defesas estão enfraquecidas, você apenas absorve energias dos outros, que sobrepõem-se às suas por falta de exercício e de prática. Quando você resolve praticar o conhecimento e resolve aprender, você vai encontrar caminhos, trabalho, boas afinidades e nunca terá dúvidas sobre o que você quer e nem do que você pode fazer. Deus é o amor que rege as vibrações e as energias do universo. O amor que está em ti é o que te move a buscar o seu crescimento, desenvolvimento, prosperidade, saúde e felicidade. O amor que há em você é o que vai mover a sua inteligência, a sua disposição. O amor é Deus, Deus é amor. Então, para tudo, você faça um plano, mas sempre colocando o amor a si próprio, a sua vida, em primeiro lugar. Senão você vai trabalhar muito e ter pouco. E o que você colher nunca vai ser suficiente, porque nunca vai te completar. O amor às coisas, ao progresso, às pessoas, à vida, é o que motiva o cérebro a trabalhar. Quando você acorda com disposição para vencer, podem desejar qualquer mal a você, que você suplanta todos esses males, sem medo, porque você sabe que vai vencer, porque você sabe o que fazer. Você não conta com a sorte, você faz a sua sorte, você planeja a sua sorte, você usa o seu carisma. Carisma é a utilização da vibração do amor com inteligência, trabalhando a sua personalidade, a sua apresentação, em tudo que você vai fazer na sua vida. E as coisas fluem pelo que você é. Tudo que você faz mais ou menos, vai sempre trazer o mais ou menos a você, e cada vez menos. Tudo que você reclama muito para fazer, não cria base sólida para você se desenvolver. Quando o nosso Senhor fala, conheça a verdade, que a verdade te liberta mesmo, porque tira o seu medo. E você aposta em ti, não por apostar. A inteligência, a presença de Deus em sua vida. O amor é o equilíbrio em Deus, em tudo que você fizer. Assim você terá tempo para viver, para ser feliz, se organizando, vivendo todos os momentos da sua vida. Aí você não vai ficar exausto, desanimado com as coisas, porque só não dá certo o que não se planeja direito. Só não dá certo aquilo que você não usa de todo o conhecimento que tem. Quando você poupa de si mesmo, você não se desenvolve como você gostaria. Um planejamento é a sua vida, é a sua alma, é a sua mente, é o seu conhecimento. E conforme você vai fazendo, você vai demonstrando quem você é, a grandeza que você tem. Nosso Senhor é muito claro. Tudo é possível àquele que crê. Todas as coisas são possíveis, sim. Porque quem tem conhecimento da formação da vida,
nas energias, nas vibrações das pessoas, nas leis que regem o universo, organizam-se melhor e alcançam os melhores resultados para a sua vida. Então, você pensa que você tem muitos problemas. Não tem. Você não tem muitos problemas. É só você se cuidar. A sua vida só prospera se você se cuidar. Você pensa que tem problemas. Você pode ter falta de conhecimento. Mas você não tem tantos problemas assim. Você pensa que tem problemas graves de saúde. Basta você fazer a sua parte, cuidar da tua saúde e observar o que você injeta no seu corpo, na sua alma. Injetar no corpo é o que você bebe e come. Injetar na sua alma é o que você sente e o que você pensa, que cria conexões com as mesmas vibrações, as mesmas esferas, dos mesmos patamares vibracionais. Conhecendo isso, você aprende a se defender porque você aprende a andar. Você aprende a fazer porque você aprendeu a planejar. O sucesso está em você. Aprenda a acordar feliz. Aprenda a se amar. A culpa não é da mãe, não é do pai. Não é do irmão que não te entende. Não é de ninguém que não te compreende. Mas é de você que não se entende. Que fica andando em círculos com medo de caminhar. O maior investimento que você pode fazer chama-se conhecimento. Aí você vai se desenvolver e vai ser feliz. E será feliz completo. Agora, tudo que você não quiser aprender, vai demorar mais para você fazer. Vai sofrer mais. Quem tem preguiça de aprender, não pode esperar um resultado bom, lógico, pela frente. Nós somos ciganos. Nós aprendemos a trabalhar as energias do universo. Aprendemos pelo passado a cuidar do presente. E aprendemos com o presente a cuidar do futuro. Se você não observa a sua história do passado, que seus ancestrais, sua família passou, e não sabe se cuidar no presente, você não tem futuro. Você não cria estrutura para o futuro. O que oferecemos a vocês de conhecimento, nos rituais, nos cerimoniais dos antepassados, o cerimonial egípcio, é para você se conhecer. Só isso. O mérito é seu em se conhecer. Nós oferecemos as ferramentas, mas elas não trabalham sozinhas. Ferramenta é conhecimento. Você quer prosperar, quer ser feliz? Quer ser alguém? Deixa a sua luz brilhar. Nós damos as ferramentas para vocês trabalharem. Os rituais, os conhecimentos, porque nós conhecemos o passado, calçamos o presente. No presente, nós vislumbramos o futuro. E vamos planejar o nosso amanhã e vamos fazer o nosso amanhã acontecer. Na certeza do que vai acontecer. E assim que as coisas acontecem no universo. O passado prepara o presente cria o seu futuro. Se você não cuidar no seu presente, a sua história já mostrou o que você é. Ou você muda, ou senta e chora o tempo todo. A hora que você cansar de chorar, não tiver mais lágrimas, você levanta e começa a caminhar. Deus bendiga a todos. Está aí a palavra
o cigano espiritual Dom Carlos Ramires. O cigano espiritual Dom Carlos Ramires traz essas mensagens sempre de uma forma muito objetiva, muito direta, para a gente entender o que nós vivemos no nosso dia a dia. Quem de nós nunca passou uma situação como essa, não é? Quem nunca? Quem nunca sentiu que estava fazendo algo e que passou despercebido aos olhos humanos? Mas como os Espíritos dizem, nunca despercebido aos olhos de Deus. É importante a gente ter esses entendimentos porque a gente vai aprendendo a ter autocontrole diante das adversidades. A gente vai aprendendo a fazer escolhas. A gente vai aprendendo a saber exatamente quais os caminhos que nós devemos tomar. Às vezes há caminhos de mudança, às vezes são caminhos de perseverança, às vezes são caminhos de renúncia, porque cada fase da nossa vida vem despertar o nosso espírito em alguma coisa que ele precisa aprender. Diz os bons amigos que a gente não passa nada que não venha para nos ajudar, não é? E as situações difíceis são aquelas que mais trazem ensinamentos a todos nós, não é? Nós vamos continuar ouvindo a mensagem dos Espíritos agora através do Evangelho. Então nós vamos convidar o nosso irmão Paulo de Moraes a fazer a leitura do livro Evangelho de Jesus segundo Rustan, onde a gente tem ali Rustan entrevistando os Espíritos e perguntando sobre as passagens da Bíblia. Vamos acompanhar? Passamos a apresentar os 4 Evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustan. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8. Jesus defende a sua missão e autoridade. Número 338. Também aqui, as explicações devem ser dadas de maneira especial, obedecendo à ordem dos pensamentos. Dividamos, pois, o trecho. Versículos 21 e 22. De outra feita lhes falou Jesus, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Exprimindo-se desse modo, Jesus se dirigia a espíritos que ele sabia muito atrasados e que, portanto, não tentariam sequer aproximar-se das esferas elevadas para onde o atraía a sua natureza. Certo disso, quando dizia aquelas coisas, tinha em mente, vós o compreendeis, que nenhum espírito podia alçar-se ao nível em que ele se achava. Outra, porém, era a ideia dos judeus. Para estes, o suicídio, destruindo violenta e voluntariamente o corpo, despojava de suas prerrogativas o espírito e o mergulhava no inexistente nada. Ora, sendo assim, os que ouviam o Mestre não longe estariam de querer imitá-lo, caso tivera a intenção de se aniquilar. Expressando-nos deste modo, nós nos colocamos no ponto de vista deles. A crença corrente entre os judeus de que o suicídio destruía o corpo e também a alma tinha origem na sua história e, sobretudo, nas suas tradições, que os rabinos eruditos conhecem em grande parte. Não derivava de um princípio formalmente estabelecido. Era resultado de deduções.
Versículo 23. E prosseguiu Jesus: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Sob o véu da letra, mas expressamente, Jesus aqui declara que a sua natureza e a sua origem estão fora da humanidade e torna patente o caráter espiritual da sua presença e da sua missão na terra. Versículo 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Segundo o Espírito, em espírito e verdade, eis o que isto quer dizer. Se não crerdes que sou um enviado de Deus, que desci ao mundo, vindo das esferas superiores para vos ensinar o caminho da vida, se não abandonardes as veredas lamacentas por onde enveredastes e não tomardes a senda luminosa que vos abro, ficareis estacionários nas trevas, não fareis nenhum progresso, que é o meio único de vos elevardes para Deus. Versículo 25. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Assim respondendo, proclamou sob o véu da letra sua posição espiritual de fundador, protetor e governador do planeta terreno, como sendo aquele de quem procede e depende, sob o influxo superior da vontade divina e sob a ação das leis imutáveis que de toda a eternidade Deus estabeleceu, tudo o que na terra é em todos os reinos da natureza. Versículo 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Jesus baixara ao meio dos homens para desempenhar uma missão de paz e de amor a que bem poucos quiseram associar-se. Como enviado do Senhor, recebia as impulsões divinas e agia debaixo dessa influência suprema, declarando: E só digo no mundo o que dele, do Pai, aprendi, teve em mente afirmar a sua inferioridade com relação a Deus e fazer sentir que de Deus recebia diretamente a impulsão, a influência como enviado. Versículos 27 e 28. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Por essa forma, quis tornar mais preciso e definido, sempre porém sob o véu da letra, o que acabara de dizer, sem que os judeus o houvessem compreendido, porque não podiam e não deviam compreendê-lo segundo o Espírito. O próprio João, fazendo-o debaixo da influência espiritual, da inspiração mediúnica, das quais, entretanto, não tinha consciência, escrevia palavras cujo alcance e cujo sentido exato não percebia. Palavras que só haviam de ser compreendidas nos tempos atuais, quando explicadas pela nova revelação, em espírito e em verdade. Estas palavras: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, foram ditas com um duplo sentido.
No sentido positivo, referiam-se ao suplício que lhe seria infligido. No sentido profético, referiam-se à revelação atual que vem mostrar aos homens qual ele é, aquele que os homens, desprezando-lhe os conselhos e os preceitos, têm erroneamente adorado. Essa revelação, patenteando o lugar que ele ocupa, eleva Jesus no espírito do homem, sem que a impossibilidade dos dados corra um véu entre o mesmo homem e o seu libertador. Quando houverdes levantado o Filho do Homem, quando diante de todos me houverdes erguido, pregado à cruz no cimo do Calvário, quando houverdes reconhecido que sou do alto e não deste mundo, quando por efeito das vossas interpretações humanas de mim houverdes feito um homem e um Deus milagrosamente encarnado, um homem-Deus, quando aceitando a revelação por mim predita e prometida do Espírito da Verdade, que vos será dada, assim vos tenhais tornado capazes de a suportar, me houverdes restituído o lugar que devo ocupar, então conhecereis em espírito e verdade quem eu sou, e conhecereis que nada faço senão pela vontade de Deus, de quem sou apenas instrumento e ministro, mas também órgão direto junto dos homens, aos quais só digo o que dele aprendi, pois que dele me vem a perfeição que adquiri pelas minhas obras e a presciência do futuro. Versículo 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Estando durante a sua missão terrena, pela pureza da sua essência espiritual e pela sua natureza extra-humana em relação direta com aquele que o enviara, Jesus, Espírito puro que nunca desmerecera, está sempre em relação com o princípio superior a que, na vossa linguagem, dais o nome de Deus. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. O Evangelho de Jesus é um compêndio de ensinamentos de um espírito o mais elevado que já passou pelo planeta Terra. Para a gente ter uma ideia mais ou menos da importância do Evangelho e até da distância, que tem Jesus do seu conhecimento e do nosso, lembremos que naquela época, quando Jesus esteve presente, o mundo que a gente conhecia era o mundo das guerras, dos domínios, o mundo da violência exacerbada. Jogavam-se cristãos para serem comidos pelos leões, arrastados em bigas. Esse era o mundo que Jesus veio aqui entre nós. E em meio a esse mundo tão difícil, Jesus tentou mostrar para nós o que era o amor. Então acompanhe essas mensagens trazidas pelo Cristo, o Evangelho, para poder entender exatamente toda essa sublimidade de alma que nós estamos buscando pouco a pouco em nossas vidas alcançar. Tá bom? Nós vamos nos despedindo, deixando aqui para vocês o melhor dos nossos corações e agradecendo sempre a presença de Deus junto de nós. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus.
do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.